Olá, bem-vindos a mais um Pessoas que Acrescentam, desta vez com uma história diferente. Normalmente nós temos a percepção que as pessoas que nos acrescentam é quem está há mais tempo na nossa vida, ou que são os nossos amigos da adolescência e que nós vamos construindo uma relação ao longo do tempo, e aqueles os nossos grandes amigos nós associamos sempre a tempo. Há uns anos eu percebi que não poderia não ser sempre assim. E deixei entrar algumas pessoas para a minha vida nos últimos anos, e a minha convidada de hoje é uma dessas pessoas. Nós conhecemos há cerca de 10 meses, mas foram 10 meses intensos, muito intensos, onde efetivamente acrescentámos muito um ao outro. A minha convidada acrescentou mesmo muito, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Hoje tenho comigo Wanda de Jesus. Olá, Wanda. Olá, Rui. Estás bem? Passaram 10 meses? É verdade, fizemos esta semana, não é? Estávamos a fazer essa brincadeira de há quanto tempo é que nós nos tínhamos. Parece que já anos. foi. Sim, parece que é a idade que o Doutor Finanças está a fazer, mas efetivamente tem 10 meses. Lembras-te do dia em que nos conhecemos? Lembro-me, por acaso lembro-me. Foi dia 3 de setembro. Estávamos a regressar de férias. Nós, como os dois temos uma boa rotina, que é marcar almoços, eu uso muito os meus almoços há muitos anos para conhecer pessoas de fora e para inspirar, e tinha tido uma situação na empresa, tinha perguntado à minha equipa lá na iCapital que temas é que gostariam de discutir naquilo que são as nossas sessões de iBreakfast, e nos temas que eles identificaram, um dos temas foi a literacia financeira, que muito me agradou porque era um tema que eu também andava em termos do nosso, inclusivamente do management team, tínhamos falado disso em termos de impacto da iCapital, e eles disseram não só o tema, mas a pessoa em concreto. Que poderíamos falar deste tema e, se fosse possível, trazer o Rui Bairrada. E como eu gosto de fazer as equipas felizes, pedem uma coisa, a gente vai atrás dela. Meti conversa contigo no LinkedIn e tu respondeste rapidamente, marcámos esse almoço e pronto, e depois a história... E a história conta o resto, e esse almoço efetivamente mudou o rumo das nossas vidas, e ainda bem. Porque efetivamente têm sido 10 meses muito gratificantes. 10 meses? 10 meses, Sim, desculpa. 10 meses. Bem, se fosse 10, também podia ser 10 meses bastante, em que fizemos já efetivamente muita coisa juntos, a nível profissional e a nível pessoal também. Olha, qual é a primeira coisa que fazes quando chegas a casa? Quando chego a casa, o que mais me apetece fazer é ir agarrar-me aos meus filhos, que a gente chama de dar os amassos, que é para receber energia de volta. É deles que eu recebo a energia. Às vezes, porque depende de como eu chego, posso estar de saltos altos ou menos confortável, ainda me dispo só para ir agarrá-los, mas pode acontecer eu ir diretamente procurar onde é que eles estão. Então respondeste a quase toda a gente responde, mas na segunda parte quase toda a gente diz descalço-me. Quando chego a casa. Exato. Descalço-me. É giro. E aí, com alguma preocupação, quando chego a casa vou abraçar os meus filhos. O que quer dizer que as tuas rotinas chegas sempre ou quase sempre depois deles. Temos que conseguir, talvez, não sei, ou não, Pois, ou não. melhorar isso, mas fica essa reflexão. Olha, sendo o Dr. Finanças uma fintech e tu sentes responsável em Portugal para a iCapital, que também é uma fintech, tu sentes-te mais analógica, mais digital? Como é que te sentes? Como é que tu vives esta coisa? Olha, Rui, isso depende. É assim, eu sou uma pessoa... muitíssimo, como tu sabes, eu sou apaixonada por tecnologia. Isso mudou muito a minha vida. Eu fiz o meu curso de gestão e costumo dizer hoje em dia, aliás, quando falo com pessoas mais jovens ou pessoas que me pedem, inclusive, conselhos, eu costumo dizer a única coisa que provavelmente me arrependo é não ter ido para a engenharia, porque acho que faria o mesmo que faria hoje, mas tinha tido discussões mais rápidas. Portanto, eu gosto imenso de tecnologia e do digital e o que o digital traz para a nossa vida. E isso no trabalho, mas também na vida pessoal, ou seja, faço tudo o que faço. Tenho até dificuldade hoje em dia em escrever em papel, em tomar notas em papel, porque fico sempre com uma sensação que posso perder. Ou seja, que não sei onde é que está e que vou perder. E, portanto, para mim o digital é o garante de que eu sei onde é que está, que é eterno, que é trackable. Não te sei explicar, é uma coisa mesmo engraçada, mas quando eu tomo notas num papel, fico sempre com medo que... Portanto, eu faço tudo nos meus livros digitais. Há quem tem aqueles caderninhos e anda com aqueles blocos. Não. Porque não é pesquisável. Sendo que eu percebo, e percebo bastante, as pessoas inclusivamente estão a falar do shift, porque há muita... E como eu fiz isto muito cedo, se calhar também na minha carreira, embora eu já não seja nova, não é? Mas principalmente na Microsoft no início, onde eu tive 8 anos,
que há muito esse hábito. Esse shift eu estava habituada a escrever no papel e a gente tem a memória gráfica de onde é que escreve e por isso é preciso... eu passei essa memória gráfica para o digital. Tanto que eu já não consigo, por exemplo, mesmo a fazer raciocínios e a fazer bonecos, eu pego num whiteboard e não num papel. Portanto, é mesmo uma coisa que está, inclusivamente até a ler livros, que eu não leio, que eu não leio imenso, leio muitos livros técnicos, mas mesmo assim também, e ouço agora podcasts, que adoro, e também eu faço audiobooks. E arranjei maneiras de fazer a gravação e de marcar e depois tomar notas no digital. E, portanto, também tenho alguns livros, principalmente agora alguns de literacia financeira, o teu inclusivamente. E um que recebeste no teu e de outra convidada que tu tiveste, da Rita, e alguns que recebi. E, portanto, mas faço um misto, porque, por exemplo, eu gosto imenso de viajar e não viajo com livros, não é? E gosto de passar fins de semana e, portanto, gosto sempre de estar... E levas os guias? Os guias quando vais viajar? Levo, mas só como base, porque o meu marido adora. Mas a gente leva um Excel com tudo detalhado e, portanto, quase que não era preciso. E agora há uma app muito gira que faz isso tudo. Mas o meu marido ainda gosta bastante dos livros e compra os livros de viagem. Temos aliás, na nossa casa um painel, uma livraria, que é todos os livros de viagens das nossas viagens. Vocês viajaram pouco até agora? É uma coisa que não gostam nada de... Nada a fazer, mas já aí vamos. Ainda falando sobre tecnologia, tu foste 2 vezes ao governo, em duas alturas diferentes, e uma delas foi mesmo para montar uma coisa que tinha a ver com literacia digital. Queres contar um bocadinho esse? Sim, aliás, das 2 vezes foi sempre um tema de como é que a tecnologia era associada, na altura com o Diogo Vasconcelos, há mais de 15 anos atrás, foi o tema da sociedade do conhecimento, que era o que se chamava na altura, e que também tinha todo o impacto do digital e foi inclusivamente montado aquilo que é hoje o nosso cartão de cidadão, que foi recentemente agora renovado. Aliás, a gente brinca muito no nosso grupo de amigos dessa altura da UMIC, a fotografia que estava no cartão de cidadão era de uma amiga minha, mudou agora para um bot, e a gente agora brincou com ela. Agora, recentemente, tive a honra de dirigir a Portugal Digital, que tinha efetivamente, que era a agência, não é, para a mobilização de um Portugal mais digital, que tinha 3 pilares. Um deles era a capacitação digital das pessoas, e aí sim vinha o tema da capacitação digital e foi de facto um projeto maravilhoso. O segundo pilar era a preparação das empresas para o mundo digital e a transformação digital nas empresas, e o último, a transformação digital e a capacitação do Estado. Na parte, eu costumo também brincar muitas vezes a dizer que fizemos um projeto que se chamava o Upskill, que era fazer o upskill das competências digitais dos cidadãos, e eu costumo muitas vezes dizer que se tivesse sido a este projeto e à Portugal Digital, com o secretário de Estado, o André Dragão Azevedo, só para fazer este projeto tinha valido a pena, porque as histórias que tu ouves das pessoas que mudaram a sua vida, que foram impactadas por aquela formação e que mudaram, por exemplo, de cursos como arquitetura, turismo, todas as outras áreas, e agora trabalham em tecnologia com maior empregabilidade, com mais rendimento, foi de facto fundamental, e vê-se o impacto nas vidas das pessoas e também das empresas que os receberam, que também dizem que tiveram uma vaga de pessoas que tiveram uma segunda oportunidade na vida. E que trazem outros conhecimentos, outras valências que trazem de outras, que depois acrescentam. Vamos fazer agora o primeiro exercício. Bem, não vamos pegar numa folha de papel, que já percebi que não tens esse hábito, vamos pegar no iPad, vamos fazer uma coisa mais tecnológica, mas imagina que estava em branco e que tinhas que escrever 5 características que te definem, que tu tinhas que definir a ti própria, com 5 características. Ou descrever-te, se quiser. Olha, melhor. eu porque também já tinha estado a ouvir os teus outros convidados, quando ouvi essa pergunta pensei, eu lembro-me que os meus amigos já me escreveram várias vezes. E tive uma situação giríssima que nos meus 40 anos, os meus amigos e os meus colegas de trabalho fizeram-me assim, aquelas palavras de imagens que nos descreve. E pões um ao lado dos outros e são muito, muito, muito parecidos ou quase iguais, e eu acredito, olhando para eles, que também é muito como eu me descreveria. Ou seja, eu acho que sou uma pessoa muito criativa, sou muito estruturada e organizada e amo o Excel. Eu sei que as duas coisas não parecem conciliantes, mas parece que em mim são. Sou muito apaixonada. Ou seja, as pessoas sabem que quando eu estou a fazer uma coisa ou é 100% ou não vale a pena. E também sou muito franca com isso. Mas estou sempre... E portanto parece que sempre estou a fazer qualquer coisa, desde a coisa mais básica, que é fazer um bolo, que eu nem sou grande fã. Mas quando estou a fazer, tenho que fazer com imensa paixão e com imenso gosto. Mais coisas, não sei se percebe, não é? Quem não me conhece percebe-se, ou quem me conhece rapidamente percebe que eu tenho alguma energia.
Também perguntam-me onde é que eu vou buscá-la, também ainda não está conhecido. Tentamos descobrir, mas eu não sei, porque só bebo 2 cafés por dia, que é o máximo. E eu acho que essa energia também me ajuda em tudo o resto, não é? Sou sempre a pessoa que vejo o copo meio cheio e acho que tudo é possível. E pronto, acho que é assim um bocadinho que eu me descrevo e os outros também reconhecem. Boa. Não foi 5, mas está bom. Mas agora vamos virar. Como é que o teu marido, como é que o Paulo te descreve? Só para ver se ele tem a mesma opinião que os teus amigos ou não. Já que tu fugiste à pergunta e foste até ao que os outros diziam de ti, não de ti própria, vamos agora fazer primeiro o Paulo, depois já vamos eu acho que o que os outros dizem bate certo. Mas pronto. O Paulo, eu acho que diria agora que... 3, só para não pormos tanta pressão no Paulo. Que não está aqui. Exato. Eu acho que ele diria, primeiro, que sou a que resolve os problemas, intensa. Às vezes ele diz assim aos amigos, nem imaginam que é ser casado com ela, tanto intensa. E depois, às vezes, se calhar relacionado com a intensa, chata. Era por mais duas coisas para elevar, para ser uma coisa ainda mais positiva e não ser só... Eu tenho a certeza que ele acha muito mais coisas do que essas 3. Não, tu disseste-me 3, mas, por exemplo, uma coisa que eu acho que ele acha e que tem sido para mim muito importante ao longo do tempo é que eu acho que ele é o meu maior fã. Ou seja, eu acho... Era por aí, era aí pronto, o caminho. era isso que tu querias chegar. Era Pronto, aí eu o estava a querer caminho. ser... Paulo, estás a ver? Era aqui que eu queria chegar. Eu acho que ele é de facto o meu maior fã, a pessoa que me tem apoiado sempre que eu quero fazer coisas um bocadinho diferentes, como ir para o governo, não é? E fazer trabalho social e give back. Portanto, ele é a pessoa que acha sempre que eu posso fazer mais do que estou a fazer, que estou sempre sobrevalorizada porque acha que eu sou sempre, posso sempre mais. E portanto, eu acho que isso tem sido algo que eu tenho levado e que eu agradeço imenso. E que ajuda muito quando tu precisas mesmo de facto de apoio para os desafios do dia-a-dia. Eu acho que ele tem sido uma pessoa fundamental no meu crescimento. Os teus filhos, o Lucas e o Mateus. O Lucas e o Mateus. Acho que o Mateus em tudo é igualzinho ao pai, fisicamente. Acho que nas descrições, provavelmente, assim, se os separasses na sala, ele dizia o mesmo, porque eles também regulam, dão-se menos bem com o tema da intensidade. Acho que o Mateus é mais querido, pronto, é mãe, não é? Portanto, tenta sempre acompanhar um bocadinho a intensidade, mas pedindo um bocado de descanso. Mas acho que mas diria mais coisas como não se pode ir a lado nenhum com a mãe conhece toda a gente. Que eu sou muito carinhosa, mas eles respondem imenso. Portanto, eu ainda falo, quando falo às vezes com as minhas amigas, o teu filho ainda dá beijinhos. Os meus filhos ainda dão beijinhos quando chegamos à noite e quando mesmo que os vou deixar à escola, se eu não dou aquele abraço intenso e beijo, eles veem, isto é assim? Hoje é só isto? Portanto, eu acho que diria carinhosa, acho que sim. O Lucas é um personagem... e agora, de repente, lembrei-me de uma coisa que ele me diz, acho que para arrematar pode ser giro, e deixa-me muito... Obviamente ele é muito queridamente manipulador para conseguir as coisas que quer. Então uma das coisas que ele me chama, acho eu, quando me quer pedir coisas é a gata deusa. Que eu acho assim uma delícia de... o que é que ele vem aí? Mas só uma pessoa realmente gosta muito de agradar os outros e de estar próximo é que se lembra destas expressões. Sonhos, vamos falar de sonhos. Um que tenhas concretizado e um que ainda falta concretizar. São coisas mais curtas ou coisas mais à frente? Sim. Sonhos. Eu, quando tu fazes estas perguntas, até me deixou a pensar muitas vezes. E ainda não tenho... Eu tinha um sonho, quando era nova, que era, para mim, o mais importante. E o único sonho que eu me lembro mesmo de querer muito, 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 é ter a carta de condução e carro. Aos 18 anos. Era a única... Porque eu vivia não no centro da cidade, agora já é centro da cidade, é ali ao pé de onde foi o Rock in Rio. E, portanto, eu para chegar à universidade demorava bastante tempo e depois queria ajudar o meu pai no restaurante, tinha que voltar, portanto aquilo era complicado. Portanto, para mim o meu sonho da liberdade e da independência era poder conduzir e ter um carro. Felizmente o meu pai percebeu isso muito cedo e cumpriu o meu sonho, ou seja, comecei a tirar a carta antes de ter os 18, fiz o exame um dia depois, ou 2, naquela semana, e ele deu-me um carro. E estou-lhe muitíssimo grata porque foi de facto para mim um investimento de liberdade. Sim, é quase assim. Portanto, isso é aquilo que eu me lembro, Rui, de ser o meu maior sonho. Depois, agora na nossa vida adulta, o meu maior sonho, eu costumo dizer, é uma coisa assim bastante básica, que é, eu tenho um triângulo dourado, não é? Que é a família, os amigos e o trabalho, e eu não consigo viver sem estes 3
sem estes 3 pilares. E eles têm mesmo o mesmo peso, os 33-33. O que é muito difícil manter equilibrado. E, portanto, eu acho que continuar a ter uma vida em que estes 3 pilares são equilibrados é para mim uma vida de sonho. Se quiseres falar de uma coisa assim mais material ou menos em termos, por exemplo, adoro viajar, não sei se vamos chegar lá, mas sou completamente fanática, portanto se eu tiver qualquer coisa é as viagens e portanto estou sempre a sonhar na próxima. Portanto tenho N destinos, temos uma lista do que é que falta, do que é que já fizemos, o que é que já fizemos sozinhos, o que é que já fizemos com os filhos. Quantos países já fizeram? Olha, sabes que fiz isso no outro dia porque tanta gente me tem perguntado quantos países que eu fui fazer um exercício. Eu acho que contei 70 e tal, mas o meu marido tem que rever. O Excel. Tem que rever. Não, eu fiz numa aplicação, mas ele tem que rever que ele ainda tem uma memória melhor que a minha. Mas às vezes mais do que os países é as cidades, porque por exemplo nos Estados Unidos a gente falta-nos 2 estados. Portanto, ou seja, e os Estados Unidos é um país muito grande, não é? Mas pronto, mas para isso, para te dizer que, ou seja, viajar é uma coisa que eu desejo e felizmente alcanço, porque a gente planeia uma viagem no início do ano e acontece. Felizmente tem sido, até durante o Covid fizemos sempre viagens em ilhas para nos protegermos, mas viajámos sempre, o que foi sempre uma coisa muito boa. Na lógica do viajar e ver horizontes, se calhar a única coisa que eu alguma vez tenho muita inveja de ti, porque tinha um sonho que não cumprido, que era, já sabes o que é que eu vou dizer, que era ter 3 filhos, 2 gêmeos e porque eu achava que aguentava 2 gravidezes, mas pronto, mas tenho 2 rapazes maravilhosos, não tenho 3, e tu tens essa sorte, que eu acho que é uma equipa muito gira, e depois gostava muito um dia ter uma casa com vista de mar. Não sei porque é uma coisa, mas agora como tenho uma coisinha pequenina no Algarve e a minha casa aqui na cidade e eu gosto muito de cidade, já nem sei se isso é um sonho. Acho que é só algo que eu vou acompanhando nos meus tempos livres. Alguma coisa que te arrependas de ter feito? Ou de não ter feito? Olha que eu costumo dizer que esforço-me imenso, tomo decisões todos os dias para não me arrepender de não fazer. Ou seja, portanto, eu tenho muito mais medo de me arrepender de alguma coisa que deixo por fazer do que de fazer. Portanto, não há nada que eu te diga, epá, por não ter feito isto arrependo-me. Acho que é muito mais... porque também acho que tudo o que eu errei ou que não fiz, ou que havia alternativas e eu fui por outro caminho, fez de mim o que sou hoje. E portanto, eu gosto do que tenho, do que sou, do que construí e portanto, se tivesse mudado, se calhar não era a mesma coisa. Verdade. Um momento que tenha ficado para sempre marcado na tua memória. Daqueles que, de vez em quando, em conversas, sei lá, vem sempre. Vem sempre. A gente começou a dizer que isto não ia ser emocional, não estava assim. Esta é a parte, estou a brincar. É assim, eu não posso esconder que se calhar o momento que mais marcou a minha vida certamente foi a minha mãe. Quando eu tinha 12 anos a minha mãe teve um AVC e portanto fui eu que a encontrei na casa de banho e portanto claramente se eu tiver que falar da coisa mais impactante da minha vida foi isso. E mudou obviamente, não é? A minha mãe depois dessa altura teve muito tempo no hospital, um ano mesmo, e a minha irmã tinha 6 anos, portanto eu fiquei a dona de casa e portanto isso claramente, se falarmos de experiências que nos formaram e que moldaram, e continua a mudar, porque há uma ligação. E continua a mudar, sim, porque ela continua a ter muita necessidade de apoio, sim, sendo que aí o meu pai tem sido um pilar absolutamente único, que esteve sempre ao lado dela, e foram muitos anos, não é? Ela tinha 32 anos, portanto é algo que ninguém consegue conceber como é que... E depois, durante muito tempo, ela foi-se adaptando e consegue ter uma vida relativamente... Pronto, consegue fazer as suas coisinhas, agora teve aqui uma recaída, mas já está a ficar melhor, mas precisa sempre de apoio e, acima de tudo, carinho e tempo. E se há alguma coisa que às vezes a gente, ou que eu me arrependo, eu digo a gente, porque provavelmente sou eu, a minha irmã, arrependo-me um bocadinho sempre, é não ter mais tempo para estar com ela, mas preciso mesmo do triângulo e não posso descompensar o triângulo e acho que podia dar ainda mais tempo. Voltando lá atrás, com o teu pai também tens uma história, tem mais a ver com o mundo profissional do que o mundo com esta coisa da saúde, mas também foi uma altura importante. Sim, na tua vida, naquilo que és hoje. O meu pai tem, desde que eu me lembro, porque ele vendia bombas na Infasec pelo país, e depois muito cedo, quando era muito miúdo, ele abriu um primeiro café, depois um restaurante, e portanto sempre se dedicou à restauração, que é quem sabe, é um emprego muito intenso e muito, muito cansativo, porque ele
trabalhava todo o dia, todos os dias, portanto eu acho que ele, nem me lembro, vi no início nem folgava. E portanto eu estava basicamente com a minha mãe, portanto imagina quando também isto aconteceu à minha mãe, a minha dependência da minha mãe. E ele sempre foi muito trabalhador e eu sempre achei, aliás, na lógica do meu sonho dos 18 anos, que o mínimo que eu podia fazer era ajudá-lo e compensar tudo o que ele me dava, não é? Para a escola, nunca me faltou nada, e portanto eu sempre pensei que quando também tivesse o carro podia tentar ajudá-lo no restaurante, e portanto eu acabava por ir à faculdade de manhã, depois voltava às vezes à hora do almoço, ao fim de semana, para fazer caracóis e marisco. Também sou muito boa a tirar cafés imperiais. E principalmente com isso aprendi muito o serviço ao cliente e o atender e a importância da pessoa. E a história que eu acho que estás a falar, que foi uma história espetacular, houve um dia que eu estava, que ele é um grande benfiquista, como tu, e eu sou benfiquista e tenho um filho benfiquista, os outros dois do Porto, o marido e o outro filho do Porto, por causa dele, porque ele não tinha filhos, era ele que ia ao futebol. E houve um dia que ele ia a um jogo do Benfica e eu combinei que ficaria com a Guilhermina, que é uma empregada histórica no restaurante, e disse, pai, podes ir que a gente fica aqui a tomar conta do pedaço. E de repente chega um cliente, e eu acho eu com o meu ar simpático e empático a querer servir, então o que é que vai querer? Temos aqui montes de marisco, o que é que vai desejar? E ele, e o senhor António? E eu, o senhor António não está cá hoje, ele foi ao futebol, mas olha, a gente tem a televisão ligada, vai-se poder visionar o jogo. Está bem, obrigada, minha querida, mas então deixa estar, fica para outro dia. E aquilo custou-me muito, Rui. Custou-me muito porque eu fiquei a pensar, afinal, meu pai não pode mesmo não estar, porque isto impacta mesmo o negócio. E eu fiquei, a partir daí, foi uma lição de vida, eu nunca mais me esqueço deste episódio, já o contei, porque eu percebi a importância do dono, da empatia e das pessoas, e a gente também não podia ficar muito, porque eu fiquei mesmo magoada. O que é que eu poderia ter feito diferente? Ou onde é que eu não fui? E há coisas que não são substituíveis. As pessoas vão lá pela pessoa e tu tens que criar isso, não é? A tua marca, o teu carisma e o teu caminho. Que giro. Nós os dois gostamos de almoçar, é verdade? Foi assim que a nossa história também começou. Se tivesses que almoçar com alguém, tu já almoçaste com muitas pessoas, mais do que eu, certamente. Certamente não, quase certeza. Mas alguém que ainda não tenhas almoçado, vivo ou que já não esteja entre nós, quem é que escolherias? Se pudesses almoçar e estar assim umas boas horas à conversa... Olha, vais-te rir, porque obviamente quando estive a ouvir os outros teus convidados, que também por curiosidade, até porque gosto de todos eles e que também acho que sou amiga de muitos deles, a primeira que eu me lembrei, que agora está aí nas notícias esta semana, é a Michelle Obama. Ou seja, se eu tivesse que escolher a pessoa de sonho com quem eu gostava de estar, é ela. Não faria questão que ela trouxesse o Barack, mas gostava de conhecer o Barack também, mas como só posso escolher um. E o motivo é exatamente como é que é fundamental e tão importante ter uma mulher, um mulherão daqueles, não é? Uma mulher atrás de uma pessoa também que é super importante e que agora já se discute, não sabemos se pode ou não vir a ser candidata, mas para mim ter a experiência de alguém que consegue ser tudo, saber estar nas várias posições, dependendo do que é necessário, eu acho que é mesmo fundamental. Sim. E portanto esta para mim é uma. Depois, eu não posso, quando fazem uma pergunta destas também, até porque eu não te vou falar, é muito difícil dizer um almoço com uma pessoa que eu me apetece, porque eu faço como tu, não é? Apetece-me, ligo, pingo, salvo seja, mando-me LinkedIn, o que for, e portanto não há ninguém que eu queira muitíssimo e que esteja ao alcance e que, portanto, eu é mais as pessoas que são inalcançáveis, e portanto dentro do inalcançável seria uma pessoa que eu perdi, que foi o Diogo Vasconcelos, e que se qualquer coisa eu pudesse fazer era trazê-lo para falar com ele o que fosse, o tempo que fosse possível. E depois outra em sonho, porque é para te rires um bocadinho, seria uma Taylor Swift. Estiveste no concerto. Tive concerto com ela, mas não consegui almoçar. Mas seria alguém que eu acho que para mim, não só sou fã, sou uma Swiftie, mas acima de tudo eu acho uma inspiração de resiliência, de força, de mobilização, de empatia. E portanto gostaria de falar com ela do ponto de vista até profissional, de marca, de visão. Giro. Assim, coisas muito diferentes. Coisas completamente diferentes. O que estavas a fazer há 10 anos atrás? Eu estava a fazer há 10 anos atrás. Eu ajudo. 2014. Eu devia estar na Microsoft, assim, por contas, devia estar na Microsoft. Portanto, eu não ligo muito ao tempo, até porque eu já passei, não sei, acho que 9 organizações diferentes. E portanto o que eu já parece, eu às vezes olho para trás e às vezes vejo fotos e equipas e pessoas, parece-me outra vida, portanto tenho essa sorte, parece que vivi várias vidas, e
E, portanto, eu acho que estava na Microsoft, que foi de longe o meu período mais longo, tive 8 anos, porque é tão grande, não é? Que a gente pode fazer tudo lá dentro. E foi um período muito, muito, muito interessante. Quando eu entrei na Microsoft, eu brinco sempre, eu entrei com algumas semanas de decalagem, ou meses talvez, decalagem do Satya Nadella ter sido nomeado na altura CEO, a ter substituído o Ballmer, e eu costumo brincar que quando nós entrámos, as ações estavam a 50, 80 e agora estão a 400. Portanto, que eu contribuí imenso para a valorização. Mas ele fez. Mas tive a sorte, agora a sério, o Satya fez uma transformação. Eu nunca achei possível. Eu fui para lá com essa ambição e com a vontade, vi que eles estavam com vontade de fazer coisas diferentes. Mas mudar um porta-aviões daquele tamanho, em andamento, em modelo de negócio, não é? Do modelo on-prem para o modelo cloud. Mudando sistemas de incentivos, mudando comunicação, canalizando o seu próprio produto, é de facto aquilo que tem sido feito, é uma coisa absolutamente fenomenal, e tenho a sorte de ter estado na altura da transformação e ter assistido a isso. Foi muito especial. Daqui a 10 anos. E pá, se eu soubesse. Ao contrário da tua querida convidada e minha querida amiga Rita Pissarra, e nós temos a história juntas, que quando éramos conterrâneas na Microsoft, e muitas vezes íamos a palcos e até brincávamos, vocês têm aqui duas histórias. Uma pessoa que planeia a carreira desde o primeiro momento a dizer o que é que vai ser e o que é que quer ser. A Rita, eu lembro-me, queria ser CFO desde que entrou, e eu sou o oposto. Eu estou sempre muitíssimo focada a fazer muito bem. Eu sei que eu já ouvi-te dizer isso a ti, mas eu sou mesmo assim. Eu estou sempre muito focada a fazer muito bem e com imensa paixão o que estou a fazer. E a fazer as pontes das pessoas, dos negócios, e depois acontece, e por isso é que eu às vezes brinco com o sistema dos 3 anos, mas eles são naturais, que é um ciclo, porque depois aparece uma coisa que estava no caminho. Mas o que eu sinto mesmo, e portanto eu não te consigo mesmo dizer, acho que já fiz um bocadinho de tudo, já trabalhei um bocadinho numa startup, que foi algo também um bocadinho louco, foi o menos, no multinacionais, agora uma empresa que tem um negócio com o MyCapital em Portugal, 2 vezes no governo, uma associação. Portanto, acho que só me falta, como tu, fazer a minha empresa. E não sei se... Acho que uma outra coisa que eu não abdico é de ser livre e independente, ou seja, de ter as minhas ideias e de passar as minhas ideias. Claro que acho que também tenho muita capacidade de me ajustar, mas nunca violando os meus princípios e as minhas ideias. Tenho a sorte, que eu até já acho longa, de ter conseguido mudar às vezes o suficiente e ter conseguido sempre isso. Não sei se não vou acabar a fazer o meu negócio, mas 10 anos é tanto tempo, Rui. Mas estaremos cá, certamente, para ver, não só daqui a 10 anos, como o caminho que vamos fazer nos próximos 10 anos, que será em conjunto, tenho a certeza absoluta. Banda, obrigada. Obrigada por teres aceito o convite, por estares aqui a conversar comigo. É um gosto, um prazer, uma honra, sabes isso. Quanto a nós, voltamos um dia destes com mais um Pessoas que Acrescentam. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais. Até breve. Obrigado.